pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui, siga as nossas redes sociais, dá um joinha e faça seus comentários no final, compartilhando também esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos no nosso segundo vídeo sobre retratos de um cristão forte. E nós vimos no vídeo anterior que uma das metáforas, um dos símbolos de um cristão forte que nós estamos falando aqui, não é fisicamente, mas espiritualmente, é quando o cristão tem a capacidade de se tornar um professor, um mestre da palavra de Deus, alguém que realmente faça a diferença na vida dos outros e assuma uma responsabilidade de viver a vida cristã, ensinando a outros com a sua própria vida, tá bom? Então hoje nós vamos ver uma segunda metáfora, um segundo símbolo, um segundo retrato de um cristão forte, parte 2, continue conosco, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E então, a palavra de Deus nos descreve lá em 2 Timóteo 2, 3 a 4, ela utiliza o cristão, uma metáfora do cristão como soldado, o cristão como soldado. O que nós queremos dizer com isso? A imagem que Paulo apresenta a Timóteo também de um cristão forte, é a de um soldado. Quando ele diz, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2, de 3 a 4. E o que a palavra de Deus nos ensina com esse pequeno estudo aqui da palavra de Deus? Nós precisamos, amados, ter consciência desde o início da nossa vida cristã que nós estamos envolvidos numa série de batalhas espirituais, numa grande luta ideológica, bem como espiritual. E nós trataremos com pessoas deste mundo que não conhecem a Cristo, a própria Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, Deus com letra minúscula, porque está se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o poder do sistema mundial que nós estamos inseridos hoje pressiona os incrédulos com um apelo à sua luxúria, avareza e orgulho. Você pode ver isso claramente também no que João fala na sua primeira carta, 1 João 2,16, você pode conferir sobre isso que nós estamos falando. Esse sistema mundial, que a gente chama de mundo ou cosmos, ele também erigiu fortalezas ideológicas, descomunais, atrás das quais as pessoas podem esconder toda espécie de religião falsa, falsas filosofias e visões de mundo antibíblicas, contrárias à palavra de Deus. Portanto, a responsabilidade sua e minha, de cada crente, é atacar o reino das trevas e, com a ajuda do Senhor, resgatar para a glória de Deus as almas perdidas das trevas para a luz, trazendo elas para o reino de Jesus. Como diz o apóstolo Judas, essa é a nossa obrigação, de salvá-los. Como diz Judas, versículo 23, só tem um capítulo, arrebatando-os do fogo. Fogo aqui um símbolo do inferno. Então nós vemos que a exortação de Paulo a Timóteo, para sermos um bom soldado de Cristo, segue esse paradigma da batalha espiritual e descreve como é que nós, crentes, podemos ser soldados eficientes e assim cristãos fortes, para a glória de Deus. Porque somos soldados de Cristo, não deveríamos nos surpreender se o esforço é árduo e as tarefas são desafiadoras. Nem deveríamos também nos assustar com a batalha ser travada, muito menos recuar quando encontramos conflitos, crises e dificuldades. Essas coisas refletem a natureza da batalha espiritual e todos os crentes verdadeiros estão envolvidos nessa guerra espiritual. Esses aspectos difíceis da batalha espiritual constituem o primeiro aspecto da milícia cristã, ou da guerra do cristão. E a resposta é: devemos sofrer dificuldades. Isso significa que grandes riscos estão envolvidos e temos que alinhar as nossas prioridades e colocar a nossa vida em risco, talvez algumas vezes, por causa de Jesus Cristo. Isso requer que nós exercitemos outras características
tais como, em primeiro lugar, sermos vigilantes, Lucas 12, 35 a 40. Segundo, entender as artimanhas, ou seja, os esquemas de Satanás, Efésios 6, 11, 1 Pedro 5, de 8 a 9. E também exercermos discernimento conforme 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 21, 1 João 4, 1 e Atos 17, 11. Então tudo isso exige vigilância e a energia de um verdadeiro soldado em reconhecimento das tropas inimigas e do inimigo das nossas almas. Um segundo componente, além de saber que devemos sofrer dificuldades, o segundo componente do estilo de vida de Jesus ou do bom soldado de Cristo é que ele não está enredado com as questões da vida diária. Ele não está enredado com as questões da vida diária. Ou seja, no campo secular, quando alguém é convocado para o serviço militar, na ativa, tem de mudar todos os seus relacionamentos anteriores e ser um militar de full time, de tempo integral. Ele não tem vida pessoal ou privada para comentar. Ele veste um uniforme, vive num ambiente especial e está sob a autoridade dos seus superiores. E controle, desses superiores por todo o tempo do seu serviço militar. Ou seja, ser um soldado do reino espiritual é muito semelhante. Nós fomos chamados para servir ao Supremo Comandante, o próprio Senhor, sendo esse um compromisso de full time, de tempo integral para a vida inteira, sua e minha. Isso pode nos levar a sérios níveis, de sofrimento, como no caso de Paulo, ou a um nível mais leve de dificuldades, como ocorre com a maioria de nós. Então, não é que os cristãos não trabalhem ou não frequentem a escola, mas mesmo quando estão no trabalho, na sala de aula, na vizinhança, eles são ali soldados de Jesus Cristo. A sua maior preocupação é a batalha espiritual. Quer os problemas que enfrentam sejam falsas ideologias ou que prendem as pessoas ao pecado e ao erro, ou então pecados, falsas doutrinas que levam os crentes a ficarem sob a influência de Satanás. Onde quer que os crentes estejam, qualquer que seja a questão, eles não podem deixar de lado o dever de serem um soldado cristão. E finalmente, o verdadeiro soldado de Jesus Cristo, ele se esforça para agradar o seu comandante, aquele que o alistou para ser um bom soldado. Vou repetir, os discípulos de Jesus, o soldado de Cristo se esforça para agradar o seu comandante, aquele que o alistou para ser um bom soldado. Se estivermos então, amados, o que nós queremos dizer com isso? Se estivermos envolvidos nessa guerra espiritual, entendendo, compreendendo tudo isso, está claro que há somente uma pessoa a quem devemos prestar contas, que é Deus, o nosso comandante, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso general é Cristo, Nós até cantamos uma linda música cristã que fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, como também os outros apóstolos, os profetas e todos os servos fiéis do Senhor, guardaram com expectativa o dia em que verão, glória a Deus, a face do Senhor, e ouvirão as palavras: muito bem, servo, ou seja, escravo, soldado bom e fiel. Mateus 25, 21 a 23, você também pode conferir o versículo 34. Esse deveria ser o nosso incentivo, vai ser a nossa recompensa, bem como o desejo de reiterar as palavras de Paulo, quando ele diz na última carta, que provavelmente Paulo escreveu, 2 Timóteo 4, de 7 a 8, um pouquinho antes de ser martirizado na cidade de Roma, provavelmente pelo imperador Nero. Ele diz assim: combati o bom combate, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. E Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então se lembre desses três princípios do bom soldado de Cristo. Ele se esforça para agradar seu comandante, aquele que se alistou para ser um bom soldado. Ele não está enredado com as questões da vida diária, não se embaraça com as coisas desse mundo. E terceiro, ele tem o entendimento e a compreensão que, por estar inserido numa batalha espiritual contra o diabo, seus demônios e o mundo, ele deve sofrer dificuldades, lutas e muitas batalhas a serem travadas, tá bom? Então que você se esqueça, que você se torne um bom soldado de Cristo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, te capacitando
a ser um soldado cristão, desse retrato de um cristão forte. O segundo vídeo que nós estamos falando aqui, o bom soldado de Cristo. Que você combata o bom combate, que você triunfe sobre os seus inimigos espirituais, que com a graça de Deus, Deus te capacite a ser um grande oficial do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, siga as nossas redes sociais, dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Jesus está voltando, que você seja encontrado um bom servo, escravo ou soldado, bom e fiel na volta de Jesus, porque Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Coloque em ordem a tua vida, viva uma vida de fé, de obediência à palavra de Deus, cheio da unção, da graça e no temor do Senhor. A graça e a paz de Deus te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.